Boa noite, Adriana Paz, seja bem-vinda. Vamos enviar essa live para mais pessoas, apertando aí no coraçãozinho. Lindinéia, seja bem-vinda. Se vocês puderem compartilhar essa live para mais pessoas. A Adriana Paz está conosco aí. A nossa live hoje vamos falar sobre matemática envolvendo as misturas e medidas. Então, fala como é que tá o meu áudio aí, a minha imagem, está legal, dá um ok para mim. Hoje vamos estar falando de misturas e proporções, envolvendo a matemática na colorimetria. Eu, juntamente com a Luciana, educadora, terapeuta capilar, tenho bastante conhecimento. E eu convido vocês a mandar essa live para mais pessoas, para que nós podemos interagir, ok? Manda um convite aí, Luciana, para a gente poder dar andamento nessa live. A live de sexta-feira, às 21 horas, pessoal. É sempre bom trocar essa experiência aqui. Nós não estamos aqui para ensinar, mas para se envolver, né, com todos e poder trocar experiências. E aí, como é que tá o meu áudio? Como é que tá a minha imagem, pessoal? Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Como é que tá a minha imagem, meu áudio? Tá ótima. Legal, legal esse verde aí, né? Deixa eu só fechar aqui a janela que acabou de começar o som fora. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu troquei de local aqui da live, né? Estou no outro quarto aqui. Aí acho que vai pegar alguns barulhos aí de carro, mas tá tudo bem. Como é que tá o meu áudio? Tá legal? Tá ótimo. Ótimo, legal. Então, se apresenta, Luciano. Então, estou aqui novamente. Meu nome é Luciana Cunha. Sou cabeleireira, colorimetrista e educadora. E hoje vou estar aqui com o meu amigo, né, colega de profissão, Josi. A gente vai falar hoje sobre matemática na colorimetria e algumas misturas. Muito bem. Então, eu não me apresentei, né? Meu nome é Josivaldo, para quem não me conhece. Sou cabeleireiro e colorimetrista. E estamos aqui para trocar experiência com vocês. Eu peço a compreensão de vocês para que aperta aí nesse aviãozinho para mais pessoas, para a gente poder fazer uma live aqui. Show! Eu já estou aqui, apertando aqui, convidando mais pessoas. Eu acho que eu vou fazer isso também aqui. Então, Vamos lá, pessoal. Manda aí esse aviãozinho aí para mais colegas, porque esse assunto é bem interessante e às vezes acontece. Como é que a gente vai fazer, né, uma cor, criar uma cor? Então vamos falar sobre esse assunto também aqui. isso mesmo. Obrigada pelos coraçãozinhos. Esse coraçãozinho aí faz sucesso. Aperta também aí para ajudar a gente. Então, a matemática nós usamos todas as vezes que vamos, né, usar uma coloração, que vamos usar um pó descolorante, que vamos fazer as misturas, né, levando em conta as medidas, as proporções.
E essa matemática ela já tem que estar em mente, né, quando a sua cliente senta na cadeira, né? Esse diagnóstico já tem que estar pronto. Ou seja, após o diagnóstico, você tem que ter em mente o que realmente você vai usar para entregar o desejo da cliente. Então, usamos matemática. Tem pessoas que falam que cabeleireiro não precisa estudar, que não tem nada de matemática, mas hoje a gente vê que realmente os números, né? Trabalhamos com números. Então é isso. A Luciana vai falar um pouquinho, né, sobre as proporções aí, as regras, né, de algumas empresas que realmente, né, tem. Então, essa coisa de fugir da matemática não adianta fugir. É, Não adianta fugir porque o cabeleireiro também trabalha com a matemática da colorimetria para entregar resultados. Então temos que fazer cálculos. Esses cálculos também ajudam num momento de repente você não tem no seu estoque uma cor, né? Então você pode estar usando aí esse cálculo para ajudar no seu dia a dia, no seu trabalho. Então faz muita diferença. E uma das coisas que temos que também respeitar é observar realmente sobre o fabricante, né? O fabricante ele tem um padrão de proporção de misturas e não deve ser, você não deve deixar de atender realmente o que está ali naquela descrição e não fazer misturas aleatórias, né? Porque isso pode causar uma cor, né? Na verdade, revelar uma cor que não é a cor que você deseja. Então, é importante respeitar o padrão de fábrica. E aí a gente tem algumas misturas que alguns colorimetristas que já trabalham, alguns sabem, outros ainda estão no começo, às vezes ficam com dificuldade. E é muito bom estar olhando ali no contrarótulo, porque tem no contrarótulo e na própria caixinha também tem. E tem que ser respeitado, né? E uma das misturas que a gente pode estar aí fazendo, dependendo da empresa, né? Se for uma empresa importada, geralmente é 1 para 1, que significa que você vai usar 20 gramas de coloração, você vai usar 20 ml de oxidante. Então, é 1 para 1. Então, é a mesma quantidade de massa para a mesma quantidade de oxidante. E no caso, se for uma empresa nacional, acontece da maioria delas a mistura ser 1 para 1,5, que aí você vai botar a mesma medida, porém você vai pensar na metade da medida e aí você adiciona essa metade. Então vai ficar 1 para 1,5. Então seria assim, se você fosse usar 20 gramas da coloração, você vai usar 20 ml, né? 20 ml do oxidante, mas aí você, a metade de 20 é 10, então você vai usar 30 ml de oxidante. E também na questão do pó descolorante também. Você vai trabalhar ali com a descoloração, então você, na maioria das vezes, na própria embalagem vem dizendo que é 1 para 2. Mas, às vezes, tem algumas técnicas de mecha que para realmente o pó descolorante não ficar muito líquido, alguns cabeleireiros faz uma outra proporção, que aí fica ao critério dele, que é 1 para 1,5, ou melhor, 1 para 1,5 no caso. Então fica um pouco, nem fica tão líquido, também não fica tão, mas isso depende, tá? Porque aí tem algumas empresas que mesmo sendo 1 para 2, eu já vi até uma outra empresa que é 1 para 3 e ela fica muito, muito, muito assim concentrada, não fica aquela coisa assim muito pastosa, quase assim, sabe, líquida não. Ela fica realmente numa consistência boa também, mesmo sendo 1 para 3. Mas isso depende. É assim, não é a maioria das empresas é 1 para 2. E pode ser também 1 para 1, mas aí se você for fazer um serviço realmente que não vai
ali fazer confinamento, né? É mais para você fazer uma técnica de mecha que seja um freehand. Aí você pode usar um para não escorrer e ter mais assim uma mistura bem mais concentrada. E aí ela não vai ficar escorrendo e não vai causar, né, algum atrapalho no seu design de mechas que você está ali criando à mão livre. Isso mesmo, Luciano. Então, a gente só vai identificar realmente a consistência desse produto na medida que você conhece, né? Ou seja, se é 1 por 2, eu tenho trabalhado aqui com o que eu trabalho, ele fica legal, fica bem consistente, né? Quando você levanta o pincel, ele não derrama, ou seja, não cai. Então, ele dá para trabalhar legalmente. Agora, tem outras empresas, né, que eu já trabalhei que era 1 por 1,5. E como você falou, né, já usou produtos que era 1 por 3. Então, para você ver a variedade, né, e o que envolve, assim, que nos chama, né, ao conhecimento para poder conhecer realmente esse produto, né, para poder entregar o desejo da cliente, né, dentro das regras. Porque, assim, a empresa, ela tem os padrões, né? Tem as orientações. Mas nós, como profissional, é que vamos ali identificar e a gente não vai ligar para a empresa, ó, você pode, assim, assim, assim. A gente vai realmente usar o conhecimento e fazer com o que tem, ou seja, né? Hoje a gente tem um leque de produtos chegando mais, então envolve preço, qualidade, isso aí. O Fernando está aqui, ó, falando exatamente, né, que acontece essa mistura mesmo, ó, um para dois, um para 1,5. É isso aí, Fernando. Legal ter você aqui conosco. Nivaldo Nascimento, seja bem-vindo. Boa noite, Estela. Fernando Silva também. A Kátia Lima, ela Maria, também entrou aqui. seja bem-vindo, Maria Massaneiro. Gisele Herr, colorimetrista, também seja bem-vinda, boa noite. Neide Lima Oliveira também, aí. Estamos todos aqui em plena sexta-feira, ó, trocando conhecimento. Então você participa aqui, coloca aqui como você faz sua mistura também, né? O serviço que você mais usa, né? Porque isso faz também diferença. Dependendo, obrigado pessoal pelos coraçãozinhos. Então, Dependendo do serviço que você vai fazer, então essa mistura ela pode mudar, né? então, a mistura, né, envolvendo os corretores, né, é muito importante, né, quando você não tem uma cor, né, quando você vai fazer uma neutralização, quando você vai direcionar um reflexo, né, você usa também os corretores. E você vai falar um pouquinho aí sobre o intensificador, né, que ele já tem uma entrega diferente, né, dos corretores em mix, como ele E, sai, né, como ele vem no tubo, né, ao você abrir, como os corretores vêm, né, que a gente sabe que é diferente. Vai falar um pouco aí dessas diferenças. então, só para lembrar aqui, que eu sei que o pessoal aqui está bem afiado, só para a gente relembrar. E quem não está, se tiver com alguma dúvida, pode perguntar também sobre esse assunto. Então, os corretores e intensificadores ou mix, né? Então, algumas vezes no começo eu ficava meio que perdida, né? Mix e corretor, será que é a mesma coisa? É, pessoal, é a mesma coisa. A única diferença no caso aí, a gente já separa mix e corretor para um lado e o intensificador para o outro lado. Então, ambos nos auxilia na criação de alguns reflexos, algumas neutralizações, mas no caso a gente vai falar aqui agora só dos corretores e mix. E depois eu vou estar falando também do intensificador. O corretor e o mix, que é a mesma coisa,
ele vai nos auxiliar aí a criar algumas cores, algumas nuances, que vai ajudar no direcionamento de reflexo, vai ajudar também na neutralização, e ele é muito útil caso no seu estoque falte uma nuance e você não tem essa nuance. Então a gente vai falar mais na frente aí como criar alguma, fazer esse cálculo, né, também para criar a cor. E agora eu vou falar um pouquinho, antes até de falar, me lembrei de um outro detalhe, que quando você sabe que é corretor, o corretor ele é um corante também, que vai ali juntinho com a coloração ser utilizado, muito útil, e você vai trabalhar ele com um percentual bem assim, pequeno, não pode ser muito, né? Porque aí pode realmente atrapalhar toda a tua cor que tu vai fazer. E você vai abrir, na hora que você abre, ele sai do tubo bege. Ele não sai na cor, né? Diferente do intensificador. Um intensificador de vermelho vibrante, por exemplo, o intensificador vermelho, quando você abre o tubo, ele vai sair realmente na cor. E ele tem 20 vezes mais pigmento do que o corretor. Então, usar o intensificador, aí você tem um projeto realmente que vai usar o intensificador, aí você vai e usa o intensificador. E se você precisa do corretor, cada um no seu momento. Então, eu quero corrigir uma cor, eu quero realmente direcionar um reflexo, então é o corretor e a quantidade é diferente. Então, às vezes a gente confunde, né? Assim, você vai usar na regra Ponce, É verdade. tá, tá travando um pouquinho. Você, Tá travando você, sua imagem. a minha imagem está travando, estava acima Tá. para mim. Eita, então ambos estamos travando. Pessoal, comenta Nossa, aí se ambos estamos travando. meu, Então, vamos continuar. Dá para ouvir, pessoal? Fala aí nos comentários. agora Nildinha, melhorou. seja bem-vinda, Nildinha. O seu melhorou e o meu? Minha imagem. O teu tá travando um pouco. Nossa, Ó, deixa eu Neide disse que tá travando. E a voz? Como é que tá a voz, pessoal? Agora melhorou a tua imagem. melhorou, né? Estão roubando minha. Melhorou. Então, como eu estava falando aqui, Luciana, às vezes a gente vai, né, a diferença que existe aí, você entender sobre as medidas, né? Ao misturar na regra do 11, você vai usar gramas, certo? Quando você vai usar para uma neutralização, para um direcionamento de reflexo, você vai usar centímetro. E às vezes a gente confunde, né? Tem pessoas que ainda não têm esse conhecimento e não sabe por que não está, né, atendendo o desejo da cliente. Eu vi até uma amiga falando isso essa semana aí, e realmente ela estava usando a proporção para neutralizar, ou seja, achando que estava criando uma nuance. Entendeu? Então são essas Porque diferenças. é porque depende, né, também da altura de tom. Então, cada altura de tom vai pedir uma quantidade. Se você errar nessa quantidade, você estragou todo o seu projeto de cor. Exatamente. Porque, né, se você tem você na regra do 11, né, do 5 para o 11, você tem 6 gramas ali, né, para você criar uma nomenclatura, né, usando o corretor. Então, já para o tonalizante, né, para você direcionar o reflexo, para você neutralizar, essa proporção é centímetro. Pode continuar aí o seu raciocínio. Então, eu lembrei agora, você falou do tonalizante. A proporção do tonalizante também, ela é diferente, muito diferente da coloração.
A coloração é como eu estava falando, né? 1 para 1,5 ou 1 para 1, dependendo da empresa, se for empresa importada ou nacional. Geralmente a importada, lembrando, ela é 1 para 1. Mas no caso do tonalizante, ele mesmo sendo nacional ou importado, ele vai ser 1 para 2. Que aí, novamente, explicando, significa que se eu usar 10 gramas de massa do tonalizante, eu vou usar 20 ml de oxidante. E aí eu vou fazer a mistura da forma correta e não vou estragar, né, o meu projeto de cor. E no caso da produção de cor, você vai usar a regra do 11. É mais um cálculo matemático que tem que ser feito. Isso é usado caso realmente, numa emergência, falte uma cor no seu salão, mas o bom é que você tenha essa cor pronta, mas se por acaso você não tiver, então a regra do 11, ela consiste em quê? Você vai lá fazer o seu cálculo considerando o numeral 11, e nesse numeral 11 você vai fazer uma subtração de acordo com a altura da cor que você quer. Exemplo, eu estou querendo um 7.1, não tem no meu estoque, eu só tenho a base 7. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair 7, 11 menos 7. Então, 11 menos 7, 4, 8, 9, 10, 11. Vou precisar de 4 gramas de corretor cinza. E aí eu vou estar lá na minha cumbuca, lá já fiz. Agora, essa quantidade é para um tubo de 60 gramas, tá? Mas aí, se eu não quiser de 60 gramas, eu quero 20 gramas. Então, eu vou dividir 4 por 3, né? Achar realmente esse valor do 4, que no 4, no caso, foi para um tubo, né? Mas vamos dizer que é metade, metade. Então, a metade é 2 gramas. Então, eu vou fazer para 30 gramas de coloração, eu vou fazer usando 2 gramas, 2 gramas de corretor cinza. E aí, eu vou estar fazendo aí o 7.1, 30 gramas. Você facilitou, né? Você dividiu aí por 30, porque aí eu dividi 4 por... Aí é bom a gente. Aí, se tiver difícil, vai na calculadora. Isso. Então, veja aí como é fácil, né? Na regra do 11 eu acho perfeito. Eu tenho uma matemática já aguçada, mas assim, eu tinha muita preocupação em aprender, era justamente essa divisão aí, quando você quer usar 15 gramas, um exemplo, né? Aí você já tem que mexer realmente, né? Explodir a cabecinha. Feito a gente fez naquele dia aqui, né? Também. Teve uma cor que a gente não chegava, mas a gente estava querendo fazer para 3 gramas. Imagina, encontrar o corretor para 3 gramas. Mas é isso, é o conhecimento. Mas existe outra forma também de você fazer sem usar a regra do 11. Você usa uma cor anterior e uma cor posterior. No caso, você vai estar usando aí o 5.1 e o 7.1. Ou, perdão, a cor é 7.1. Você quer a 7.1. Então, você pode usar 6.1, 10 gramas, um exemplo. E da 6, aí no caso a 8.1. As Isso. duas tem que ter o cinza, não pode ser 8.1 e a outra ser 6, não pode. Tem que ser 6.1 mais 8.1 em partes iguais, e aí você consegue um 7.1. É uma E outra assim, forma também. vale lembrar se esse um ele é 100% azul ou se ele é cinza, né? Isso, bem lembrado. Tipo, é bom olhar essa questão e o bom também é que você use da mesma empresa, tá? Uhum. Essa Também é questão outra questão. de você usar colorações de uma empresa e de outra,
Por exemplo, não vai dar a cor 71 e 71 da outra empresa. Uma empresa fria, que é o azul, uma empresa que é mais quente, né? A violeta. Então, você vai estabilizar, ou seja, não dá para entregar nem o frio, nem o quente total. Então, você vai ter uma cor intermediária ali. Dependendo do que você prometeu para o seu cliente, não dá para entregar. Verdade. Eu vou pedir licença só um pouquinho aqui, que eu tô com calor. Vou ligar o ar-condicionado, é rapidinho. Mas vai prosseguindo aí. Que chique, né? Vai. Então, pessoal, aqui a gente estava falando da regra do 11, né? A diferença, né? Que é para quando você vai entregar realmente para um analisante. Então, direcionamento, processo, então, então a gente vai estar usando centímetro. Quando você quer, tipo, no 9.0 e você quer, né, fazer o 9.1, você vai usar meio centímetro, entendeu? E se você for usar, né, na altura do 8, então você vai usar 1 centímetro. E assim sucessivamente. No 7 você vai usar 1,5 centímetro. No 6 você já usa 2 centímetros. E no 5 você usa 2,5 centímetros. Então, essas medidas, né, a gente fala de centímetro e geralmente a gente trabalhava quase que no olhômetro, né, Luciano? Mas É, assim, mas, vamos lá. mas tem que respeitar, né? Tem que respeitar as regras. São regras. Regras devem ser respeitadas. Então, aí hoje, né, a gente já utiliza a balança, é algo realmente profissional. E eu sei que no começo você quebra um pouquinho a cabeça, mas você está estando com a balança, né, que mede ouro, né, que mede ouro, que mede 1 centímetro, 2 centímetros, então você consegue. Deixa eu pegar Não a vai com balança aqui aquela, para mostrar. Vou mostrar a balança. Deixa eu pegar. então, não vai comprar uma balança de pesar quilo que aí não consegue, né? Mas hoje é muito barato. Eu comprei a minha, acho que foi R$ 29,90 na Shopee. Isso aí, essa daí é top. Eu tenho uma dessa que não parece mais no celular, né? De tão- Porque eu tenho Eu tenho aquele uma também, né? coleção já aqui. Eu tenho várias balanças. Essa aqui é uma delas. Uhum. É naquela ideia, né? Quem tem uma, quem tem duas tem uma, né, Luciano? Quando deu PT em uma, tem a outra. Mas aí a gente Exato. usava, né? Era aquela coisinha de pegar na balança, na cambuca, né? E virar e é só isso, só uma pontinha. Mas não tem como você, né? Principalmente quando você vai usar mais de um texto, aí é que Na fica verdade, difícil, né? eu não usava não, muito não, viu? Esse negócio de corretor não, que eu tinha medo de usar. E outra coisa, quando eu tentei usar, eu botava realmente assim, como você fazia, um pinguinho assim, mas com aquele medo, né, de não dar certo. É porque, assim, quando eu vim aprender um pouco, eu não tinha balança, confesso, não tinha balança. Minha balança realmente foi depois do curso, né? Porque você amplia a mente. E uma vez que você começou a amplia a mente, né? Ela gosta de fazer você aprender. Mas é importante, né? Vamos lá. E o shampoo descolorante, como é que faz o shampoo descolorante? A gente coloca assim, aleatória, quantidade, como é? Tem a champusada, né? Ixi, que nome, né? A gente aprendeu até mudar o vocabulário, né? Eu conheci como shampoo americano. Olha, isso aí era bom. Champusada é horroroso. É, também acho. Pessoal, vocês acham melhor qual? Shampoo descolorante, shampoo americano ou shampoozada? Eu acho melhor
shampoo descolorante, mas shampoo americano dá uma coisa assim, né? O que será shampoo americano? Nossa, o cliente já fica pensando, bicho, vou pagar mais caro. Esse shampoo aí, tudo que é importado é muito caro. É, né? E Eu aí, sempre falo pessoal, assim, vocês costumam usar o shampoo descolorante? quando a cliente fica falando aqui de preço, né, de tratamento, eu falo, olha, eu estou usando uma das melhores, dos melhores tratamentos, ou seja, é uma linha importada. Então, já, já deixo, já quebrei, matei a objeção dela, né? Importado é importado. Então, essa limpeza aí, quem vai falar, né, sobre a shampoozada, acho que ninguém, né? Você, você fala então como é que faz esse shampoo descolorante? Como é que faz? Então, eu sempre utilizo dessa forma, né? Utilizando 20 gramas de pó descolorante, né? Dependendo do cabelo também, né? Porque se for um cabelo grande, pode ser mais. 20 ml são em proporções iguais, né? 20 ml de shampoo e 20 ml do oxidante, né? Que eu posso, dependendo se eu quero fazer uma limpeza maior, eu posso usar 20 volumes. Se não, se eu quiser fazer uma limpeza só levezinha, 10 volumes. E deve ser aplicado no lavatório, pessoal. Porque não é nem para cliente perceber. Às vezes a gente faz ali rapidão. Isso pode acontecer quando o cabelo chumba, né, Luciano? Aí a cliente Isso. diz, você está passando o quê? Eu disse, não, Mas, só lavando. mas, mas assim, se chumbar, ainda tem uma outra opção, que não necessariamente precisaria ir logo para essa, né? Porque depende Mas do caso grau. realmente não consiga, né? Então é um outro recurso. Depende do grau de chumbo, né? Chumbamento. Isso, isso. Quando, E não quando tem como acontece esquecer isso, mais, né? Não tem como esquecer essa quantidade, porque é tudo em partes iguais. Então, se eu usar 5 gramas de shampoo, 5 ml de shampoo, 5 gramas de pó descolorante e uhum, 5 de oxidante. Então, não tem como errar. A quantidade é igual. exatamente. E assim, às vezes a gente retirou as mechas da cliente, né? A gente leva o lavatório ali, vai retirar todo o resíduo do oxidante, do pó descolorante, e a gente inicia ali com a tonalização, né? E quando você fica demorando, a cliente pergunta, você está fazendo o quê? Você está usando o quê? Né? Então, se a gente ficar tentando tirar com shampoo, né? Passou uma vez o resultado, já entra logo com o descolorante aí, né? Verdade. E se fosse colocar, se você precisar escurecer o cabelo, como é que a gente pode escurecer esse cabelo e como é que a gente faz a proporção de cálculo também para não revelar um fundo indesejado? Fala um pouquinho. Olha, dentro assim, vamos usar como exemplo, você escurecer um cabelo do 5, né? Do 5 para o 1 preto, né? Então, geralmente o 5 é um tom vermelho, né? Um fundo clareamento vermelho. Mesmo que ele seja colorido, mas ele, né, a cliente está desbotado ali e tudo mais, e ela quer um preto. Aí você não pode usar só a coloração, né? Você tem que adicionar 1 grama dos três corretores. Ideal os três corretores, né? O azul, o amarelo e o vermelho. Aí você tem uma cor realmente fixada ali e não vai haver desbotamento, entendeu? Porque é um dos problemas que a gente vê, realmente a cliente chega, essas pessoas que fazem em casa, né? Ah, o meu cabelo ele não segura a cor, ele só abre pro vermelho, ele fica avermelhado, eu gosto dele bem pretinho. Aí é a hora de você entrar com a solução, né? E cobrar mais.
É isso? É porque do 1 ao 5, o fundo é vermelho. Vermelho. O dominante ali é o fundo vermelho. Então, antes de fazer o colorimetria avançada, que eu não tinha esse entendimento, o que eu fazia? Como qualquer pessoa que não é da área, que muitas vezes o cliente vai lá e compra o preto e coloca no cabelo. Só que, o que acontece? Passando, às vezes até na hora, ou algumas higienizações, o cabelo vai revelando o fundo. Por quê? Porque realmente não foi feito por um profissional colorimetrista. Porque o colorimetrista, ele estuda realmente a matemática, ele estuda a colorimetria. Essa palavra metria, colorimetria, ela já está dizendo que é a medida das cores. Não é colorimetria por acaso, é medida das cores. Então, é necessário realmente fazer alguns cálculos que hoje a gente está falando aqui, e mesmo que for colocar uma cor preta, não simplesmente chegar com o tubo ali, misturar e já colocar no cabelo, porque vai mostrar realmente. Eu usava muito no passado, sempre gostei do meu cabelo escuro, sempre gostei de usar o preto. E eu usava o preto azulado. Mas mesmo assim o cabelo ficava ainda com nuances avermelhadas. E eu não sabia, né? Nessa época eu não sabia. Numa época até no passado usava até um shampoo para ser mais fácil, porque sempre tive muito cabelo cacheado, enfim. Aí ficava mais fácil para mim mesmo fazer. Mas mesmo assim ainda revelava um tom avermelhado, porque uma oxidação que você está fazendo. Quando você usa a coloração, você oxida o cabelo. Você oxida as melaninas. Então, oxidou as melaninas, ela vai revelar o fundo. E aí precisa fazer o quê? Colocar 1 centímetro de corretor azul, 1 centímetro de corretor amarelo e 1 centímetro de corretor vermelho. E assim você consegue realmente entregar uma cor livre de reflexos indesejáveis. Perfeito. Eu, assim, já fiz os testes também usando só o verde. Ele já dá um resultado bom, sabe? Porque o verde neutraliza o vermelho. Mas também os três corretores já fiz também, venho fazendo, né? Porque hoje, diante das, das pessoas que fazem progressiva, né? Acontece muito desbotamento, né? E elas não querem, realmente, elas fazem a progressiva e logo elas já querem escurecer o cabelo, né? Desenvolver o tom. Olha, o estúdio Juliana Tavares está perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva, sim. Vai, Não sim. é, Esse Josi? Vai é o ficar nosso salva a prazer. live. E também tem aqui a participação de Kojima. Será que é que eu estou pensando? Kojima, Maria, não sei. Será que Kojima, é, lá de se é Maria Kojima lá do Japão? Japão. Será? Que legal! Estamos Legal, hein? aí, ó, indo para o Japão. Vê que beleza. Recife, Japão. Que Tem Kojima bom, no meio. que bom. Olha, ela até está colocando aqui, ó, como ela faz. Ela também fazia isso, ó. Ela colocou aqui. Eu também fazia assim. Agora com colorimetria fazemos o correto e usamos assim. Aí ela bota aqui a mistura 5.0 mais 5.1 mais verde, amarelo, vermelho 1 centímetro. Olha aí, é isso mesmo. Isso se ela, Olha aí, ela corrigiu aqui, colocou o azul, ó. isso se ela estiver escurecendo do 9 do 8 do 9, né? Vermelho, né? Do fundo de clareamento 9. Acho que ele não está fazendo aí. Usando o E direcionamento de reflexo. é, Isso? usando a sequência de reflexo, ela falou ali. Que legal, Maria Kojima, que bom ter você aqui conosco. É muito bom ter outros colorimetristas aqui conosco, porque é necessário realmente que a gente fale mais sobre esse assunto, porque é assunto que envolve o nosso dia a dia de trabalho
E muitas vezes, às vezes a gente pode assim passar assim, esqueci. Mas aí você participou de uma live e a gente falou de novo, aí amanhã você vai fazer um serviço desse, aí você já se lembra. Então, é muito bom também ter a ajuda dos nossos colegas aqui. Eu estou adorando, muito obrigada pela presença de cada um de vocês aqui conosco. Desde já. Nossa, é isso mesmo. Eu participo sempre que eu preciso, que eu tenho tempo, né? Eu estou trabalhando, mas eu abro a live ali e fico vendo, porque sempre você anota, eu gosto de anotar. Quando eu vejo algo assim que eu não tinha conhecimento ainda disso, eu vou lá e anoto. Porque eu acho que quando você anota, você aprende duas vezes. Porque assim, né? Você escreveu ali. Tem pessoas que aprendem só lendo, né? Tem outros que só aprendem escrevendo, né? Então, eu gosto muito de anotar. Eu estou aqui numa live, estou com um caderninho ali para poder, né, fazer as considerações ali de alguma coisa. E depois eu passo a limpo, né? Esse caderno vai ficar para filhos e netos, né? Se tiver algum profissional, né? Para consulta, né? Também. E o Então curso, agora eu vou falar um pouquinho. Pode e falar. nosso curso, né? A gente está caminhando para elaborar um curso, né? Sim, Isso é uma sim. proposta aí que a gente está alimentando, né? Para a gente poder criar esse curso aí. E eu acho que quando você une dois profissionais, fica bem interessante. Vamos Então, eu vou lá? falar agora como realmente produzir com dois reflexos. Como fazer, né, para produzir uma cor com dois reflexos. Então, existe um cálculo também para conseguir produzir a cor com dois reflexos. Você vai, exemplo, precisa de 40 gramas de 7,31. E aí você não tem no seu estoque essa cor. Aí eu pensava, né? Poxa, então eu vou lá, pego o 7,3 e pego o 7,1. Pode ser feito assim também. Pode? Pode. Pode. Mas aí eu tenho que calcular. Não posso colocar em partes iguais, né, amigo? Não, Não porque aí você tem posso. 60% do primeiro reflexo e 40% do segundo, né? Isso. Então eu vou fazer o cálculo. 40 vezes 60%. E aí vou ter ali a resposta. Então eu coloquei aqui, ó, primeiro reflexo, é, você vai colocar aqui, ó. No caso, deixa eu ver aqui, 40, né? 40. Então 40 vezes 40%. Não, 40 não, 60%. Eu tô aqui sem a calculadora, não botei, mas vamos lá, vamos fazer por 60. 30 gramas no caso, 30 gramas. A diferença agora foi que era de 40, agora vamos fazer por 30 gramas. 30 vezes Então, 30 gramas no primeiro. Isso. Ó, pessoal, se vocês estiverem até com alguma dúvida, eu fico assim, às vezes com dúvida. Eu não gosto muito de fazer por cabeça, não. Eu gosto de fazer realmente ou escrevendo ou usando a calculadora, tá? Então, se eu for precisar de 30 gramas no primeiro 30,8. reflexo, eu vou fazer o cálculo de 30 vezes 60% na calculadora. É rapidinho, já vai lá me dar a resposta, vai dar 18. Mas aí como eu tenho uma casa decimal, eu vou lá e coloco a vírgula no entre o 1 e o 8. Então vai ficar 1,8 do primeiro reflexo. No caso é do 3, né, do dourado, que eu vou precisar mais. Então, ele tá como se fosse o reflexo primário e o cinza é o reflexo secundário. Então, do segundo reflexo, aí eu vou precisar de uma quantidade menor, que é 40%.
E aí eu faço do mesmo jeito, 30, que é o valor total do que eu quero, vezes 40%. E aí eu vou ter um resultado de 1,2. E no caso seria 12, né? Porque 3, se a gente tirar o zero ali, de cabeça, né? Fazendo de cabeça. Então, 30 vezes 40. Mas aí eu posso fazer 3 vezes 4 dá 12. E aí eu vou lá e coloco a vírgula, porque eu já anulei o zero. Coloco a vírgula, então fica 1,2 do segundo reflexo. Conseguiu entender, pessoal? Tá certo. Então, Verdade. para a quantidade, que é 30 gramas, a quantidade é 30 gramas que eu vou usar. Então, no primeiro reflexo, eu vou usar 60% e no segundo reflexo eu vou usar 40%. Então, eu não posso colocar em partes iguais. Então, por isso, você precisa fazer esse cálculo para você não é porque você tem 6,3 e 6,1 que você vai juntar. Nessa hora aí, não é dessa forma que você faz com dois reflexos. Pois é, né? A gente já falou lá atrás como você cria, né, uma nomenclatura, né, usando as duas cores, né? Dessa forma, de outra forma, na verdade. Mas, assim, muito boa a sua colocação, porque isso educa, né, de algumas pessoas, realmente. Eu tive também muita dificuldade, nunca foi assim tão fácil não. Quando você vai fazer esse cálculo, a gente fica muito assim preocupado, né, com essa questão do percentual do primeiro reflexo, do segundo reflexo. Aí a gente atrapalha um pouco. Eu ainda até às vezes me atrapalho. Então, o que que eu faço? Eu uso realmente a calculadora, ou senão eu vou lá e escrevo mesmo. Não faço nada assim só de cabeça não, porque às vezes a Uhum. cabeça da gente está muito cheia de muita coisa e pode dar uma falha. Então, para que não tenha erros, eu uso o recurso da escrita ou o recurso da calculadora para realmente conseguir não ter falha, né? Nessa hora de fazer esse cálculo e ser bem certo mesmo, porque se fizer errado, vai dar erro. Você começou errado, termina errado, né? Não tem... A, a matemática, ela é correta. Então, tem que Exata. rever, rever antes, né? Fazer a continha, levar para a cambuca, né? Após o diagnóstico. E aí, no final, você só, só alegria, né? Seja bem-vinda, Gisele. Olha, a Kojima, ela disse que lá é 9, agora é 9h45 da manhã, Entendeu? agora, nesse horário lá. E Horário tá ela, 9h45 da manhã, chegou o cliente e vou trabalhar. bom. Vai lá, amiga. É isso Pois é. aí. Muito obrigada também. Ela disse que vê depois a Aham. aula. Ficou gravada, mas obrigada pela participação de todos. Então, Gisele chegou aí. temos algumas considerações. Vamos lá. O Maurício chegou agora, mas a live vai ficar gravada, viu, Maurício? Esse Maurício, ele além de trabalhar muito, ele roda muito todos os dias, porque ele trabalha distante. Mas só por Eita, enquanto, né? é Depois ele mesmo. vai ter um salão próximo na casa dele. Então, vamos fazer as nossas considerações, agradecer a todos aí pela presença. Pode começar, Luciano. Eu quero agradecer a todos, inclusive ao Maurício, Mister M, que chegou agora, mas ele vai dar um jeito, a magia de assistir essa live, porque ele é Mister M, né? Mister M tem que ter mistério, né? Não pode chegar assim logo, não, tem que fazer um mistério. Então, é uma alegria ter você aqui também na nossa live. E assim, todos também que estavam presentes conosco também, muito obrigada. Um excelente final de semana, uma excelente noite de sexta-feira, um bom descanso. E se Deus quiser, estaremos aí na próxima sexta-feira trazendo mais bate-papo sobre colorimetria. Muito Deus, obrigada, Josi, pelo convite, viu? obrigado, eu que agradeço.
Luciano, né, chegou agora, mas a live vai ficar gravada. Nós estávamos falando da matemática da colorimetria, envolvendo as misturas e medidas, proporções. Então, quero agradecer a presença de todos que passaram por aqui, né? A gente sabe que o horário realmente não condiz, né, com o dia a dia, porque trabalhamos muito, mas tem pessoas que deram o seu tempo aqui, né, para poder interagir com a gente. Eu quero agradecer de coração a todos. Todos tenham uma ótima semana. Posterior, né? Final de semana feliz aí com a família. Que Deus possa abençoar grandemente. E agradecer a Luciana por essa parceria, né? A gente, hoje é sexta, segunda-feira a gente já começa a bolar alguma coisa, o que a gente vai trazer. E, e às vezes ela demora e eu fico só esperando, mas está dando certo. Mas é isso, né? Deus abençoe a todos. Quem vai, Tchau, quem vai tchau. tirar aquele print? Eu acho que a imagem está legal, hein? Maurício, tira aí, Maurício, aquele print assim, massa. Acho que deu. Valeu! Tchau, Tchau, Luciana. Tchau, tchau! tchau. Deixa eu só ver aqui.